A graça e a paz do Senhor Jesus, amados irmãos, palavra de vida chegando aqui para você. Amém? Deus é fiel. A palavra de hoje se encontra em Jeremias e nós vamos fazer a leitura aqui do capítulo 36, versículo 27 em diante. Acompanha comigo. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, depois que o rei queimara o rolo com as palavras que Baruque tinha escrito da boca de Jeremias, dizendo: toma ainda outro rolo e escreve nele todas as palavras que estavam no primeiro rolo, que queimou Jeoaquim, rei de Judá. E dirás a Jeoaquim, rei de Judá: assim diz o Senhor, tu queimaste este rolo, dizendo: por que escreveste nele, dizendo: certamente o rei de Babilônia virá e destruirá esta terra, e fará cessar nela homens e animais. Portanto, assim diz o Senhor acerca de Joiaquim, rei de Judá: não terá quem se assente no trono de Davi, e o seu cadáver será jogado ao calor do dia e à geada da noite. Castigá-lo-ei a sua semente, aos seus servos, por causa da iniquidade deles, e trarei sobre eles, sobre os moradores de Jerusalém, sobre os homens de Judá, todo o mal que tinha dito contra eles, e não ouviram. Versículo 32. Tomou, pois, Jeremias outro rolo, e o deu a Baruque, o escrivão, filho de Nerias, o qual escreveu nele da boca de Jeremias todas as palavras do livro que o rei de Judá, Joiaquim, havia queimado no fogo, e ainda foram acrescentadas a elas muitas outras palavras semelhantes. Que palavra tremenda, queridos. Se você acompanhar todo o capítulo 36, você vai ver que Jeremias pede, né, a Baruque para que possa escrever a palavra, porque ele estava encarcerado. Então ele vai falando, ele vai ditando tudo que Deus coloca no coração dele como profeta para o povo de Judá, e Baruque vai escrevendo. E depois Jeremias diz assim: olha, eu não posso ir lá no templo falar, ler, mas você pode, vai lá, lê as palavras do Senhor, prega, ensina, para que haja livramento, dá uma oportunidade para o povo de mudança. E ali Baruque vai, e ele prega a palavra que Jeremias entrega para ele para escrever, e ele prega, e os príncipes e muitas pessoas ficam quebrantadas. E eles vão e levam o assunto até o rei Joiaquim. Mas o rei Joiaquim, diz a palavra do Senhor, que no versículo 22, que o rei estava na casa de inverno, no 9º mês, e ali havia um braseiro ardendo diante dele. Ou seja, o rei estava ali, né? Num lugar de conforto, na casa de inverno, diante do braseiro, bem tranquilo. E ele não queria ouvir a palavra. E quando eles começaram a ler aquela palavra, o versículo 23 fala que o rei Joiaquim mandou cortar aquelas folhas com canivete de escrivão e lançou no fogo do braseiro da casa de inverno, versículo 23, até que o rolo se consumiu sobre o fogo. Então ele manda queimar. São palavras que ele não quer ouvir. Muitas pessoas hoje estão assim, se afasta da igreja, se afasta de pessoas de Deus, zombam. Por quê? Porque não querem ser confrontadas com a verdade de Deus. E no caso de Joiaquim, ele passa o canivete ali de escrivão e ele joga no fogo. Eu não quero a palavra de Deus. Eu não quero. Hoje em dia, muitas pessoas estão fazendo a Bíblia, mandando imprimir Bíblias, tirando partes dela, partes que não querem ouvir, partes que estão confrontando a sua vida, o seu pecado. Mas nesse momento, ao invés de Jeremias parar, desistir, chorar, ficar depressivo, Baruque ir embora e falar: acabou meu ministério, não. Eles vão estar aguardando em Deus o que era para fazer, o que Deus queria, né? Que fosse feito. E além de Joiaquim, o rei, estar realmente cortando as folhas da palavra do rolo e queimando, ele manda, nesse momento, alguns dos seus responsáveis lá procurar Jeremias, o profeta, e Baruque, o escrivão, e prendê-los, né, para poder ninguém dar mais ouvido. Só que Deus é tão maravilhoso que no versículo 19
eles já tinham recebido uma instrução, né? Os príncipes disseram para Baruque: vai, esconde-te, tu e Jeremias, e ninguém saiba onde estás. E eles obedeceram. Então, no versículo 26 diz: antes ordenou o rei a Jerameel, filho de Ameleque, Seraías, filho de Azirel, a Selemias, filho de Abidel, que prendessem Baruque, o escrivão, e a Jeremias, o profeta. Mas o Senhor os tinha escondido. Então, o Senhor já tinha dado instrução para eles se esconderem. E lá onde eles estavam escondidos é que veio essa palavra que nós lemos no início aqui da palavra de vida de hoje. A palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: escreve de novo. Eles queimaram, eles rasgaram, escreve de novo. Eu vou te dar a palavra de novo. Toda a palavra que eu te dei, você escreve. E ainda vai vir uma sentença sobre o rei Joaquim, que queimou e rasgou o rolo. E vou te dar muito mais profecias ainda. Essa palavra me chamou muita atenção, querido. E assim eles fizeram. Eles escreveram novamente a palavra de Deus. E por isso, eu e você hoje temos o livro de Jeremias para ler. Queridos, em nome de Jesus, você foi criticado? Você foi perseguido? Veio muitas pessoas, destruíram o que você construiu, o seu ministério, né? Muita coisa que você falou, muita coisa que você fez para Deus foi criticado, perseguido, rasgado, jogado no fogo, como fizeram com Jeremias. E aí você parou. E Deus manda te perguntar: você parou por quê? Foi eu que mandei você parar de pregar? Foi eu que mandei você parar de visitar, de fazer a obra, de fazer coreografia, dançar para mim, de fazer tantas coisas lindas que você fazia para mim, evangelismo? Quem mandou você parar? Foi uma crítica? Foi uma perseguição? Foi uma palavra não? Foi alguém que disse que não estava bom? O Senhor está dizendo para você: faz de novo, escreve de novo, canta de novo, prega de novo, aleluia, visita de novo. Foi difícil o seminário, você trancou, por quê? Se eu tenho um chamado na tua vida, volta para o seminário, volta a estudar, volta a fazer aquilo que eu mandei você fazer. Não é o homem que vai te parar, não. E o Senhor disse para Jeremias: escreve de novo, fala de novo, e Baruque vai escrever de novo. E por isso, hoje nós temos o livro de Jeremias na mão. O Senhor disse: você vai deixar um legado, você vai deixar um testemunho aqui na terra para muita gente. Mas se você ficar chorando, resmungando, falando do que foi feito, sempre reclamando: ah, eu não tenho condição, eu não sou capaz, ah, ninguém me dá valor, ah, não sei o quê, não vai acontecer nada, não vai ter nada para deixar um legado de fé. Então o Senhor está dizendo para você: faz de novo, porque eu sou contigo. Amém? Para mim, faz para mim, faz pelo meu nome. E se vier crítica, se alguém disser: ah, não tá bom, né? Eu me lembro de Billy Graham. Ele entra no seminário e as pessoas, muitos professores lá falaram: você não tem chamada, você não é capaz, e mandou ele embora. Ele desistiu? Não, ele foi para outro seminário. Ele procurou outro seminário, e no outro seminário ele foi valorizado. E lá ele se tornou um dos maiores pregadores da nossa geração. E ele, né, faleceu há pouco tempo, mas ele pregou, ele ganhou almas. Ele foi um grande homem na terra. Por quê? Porque ele não desistiu. Fechar a porta para você num lugar, vai para outra porta, mas não pare de fazer a vontade de Deus. Amém? Que Deus te abençoe neste dia, em nome de Jesus. Graça e paz.